Aldo, e o que mais? Galera, neste momento nós tivemos até críticas, né, aí com Charles Chaplin, criticando, né, esse sistema de produção, esse método de trabalho, esse trabalho repetitivo que degradava a vida humana. Mas temos um outro detalhe, galerinha, presta atenção nisso, ele promoveu uma grande concentração fabril. Henry Ford, ele promoveu uma grande concentração industrial, moçada. Aldo, não entendo por que ele vai promover isso aí. O seu sistema de produção acaba promovendo isso. Por quê? A partir do momento que ele compra em grande quantidade, ele se torna o principal cliente do seu fornecedor. E mais, ele vai pechinchar, ele vai comprar mais barato. Então, nas contas do fornecedor, se ele ficar distante, ele vai gastar muito com o transporte. E aí, meu amigo, o lucro dele ainda é menor. Por isso, ele procura ficar do lado do Ford. Moçada, e todos os fornecedores procuraram ficar um do lado do outro, passando a levar em consideração o fator logística, o fator transporte, né, determinante para o lucro da empresa. Neste momento, moçada, quais eram os fatores locacionais no sistema, né, ou no modelo de produção fordista? Galera, os fatores locacionais determinantes nesse momento, ficar perto da matéria-prima, ficar perto do mercado consumidor, ficar perto de um local que tivesse bastante mão de obra disponível. Moçada, neste momento, né, todas as fábricas procuravam ficar perto do mercado consumidor, da matéria-prima, né, de um local que tivesse bastante mão de obra disponível. Só que esse sistema chamado fordista, olha bem, ele surgiu lá no início do século XX, mas nós tivemos um outro para marcar o planeta Terra, né, que foi o toyotismo, moçada. Esse veio do Japão. Toyota já pensou diferente do Ford, mas isso já meados do século XX, logo após a Segunda Guerra Mundial. Aldo, esse também desenvolveu um sistema de produção de uma hora para outra? Claro que não, gradativo, moçada, dia a dia, né, sol a sol, né, pensando em soluções, foi desenvolvendo um sistema de produção. Galera, o que Toyota vai desenvolver? Primeiro que Toyota, ele deslumbrou, né, alcançar o mercado mundial. E aí, neste momento, ele já pensou, olha, padronizando não dá. A gente trabalha com diversas culturas, diversos gostos, então não dá para padronizar, né? Nós vamos ter que fazer o quê? Vamos ter que diversificar para atender a vários mercados. Moçada, primeira grande mudança no toyotismo. O toyotismo, ele é marcado por grande diversificação, para atender a todos os gostos, né? Hoje nós temos um grande exemplo, né? A Jack Motors vem para o Brasil, né? O carro chinês, mas quando, né, foram buscar esse carro chinês, quando olharam o carro, ele tinha um interior claro. Na China é comum os veículos terem um interior claro, um bege clarinho. O brasileiro não gosta disso. O brasileiro gosta do interior do veículo escuro. Então isso foi deixado bem claro. Eu tenho interesse de colocar esse veículo à venda no mercado brasileiro, né? Só que tem um problema. O brasileiro gosta de interior escuro. Para a fábrica, não foi um problema, né? Isto não é um problema, né? Nós vamos fabricar o carro com interior escuro. Ah, mas tem mais uma questão. O brasileiro, ele gosta de designer europeu, um designer mais arredondado, também não é problema. Se for esse o problema, contratamos um design europeu, damos uma arredondada neste veículo, né, e vamos colocar no mercado brasileiro. O que a gente nota com essas atitudes, né? Hoje as empresas, as indústrias estão abertas à diversificação e o interesse é alcançar o mercado. Hoje você chega para comprar um carro, né? Ah, vou comprar um Uno, né? Tá aí, ó, o Uno. Só que aí você decide ser um cara bem objetivo, né? Vou gastar tanto, quero um carro de tal jeito, completo, chega já para o vendedor, fala isso. Olha bem, eu quero um veículo completinho, um Uno. Aí o cara te pergunta qual cor? Não, esqueci da cor. Ele vai trazer um catálogo de cores, parece mais que você está comprando tinta para pintar a sua casinha, né? De tantas cores, com tanta disponibilidade de cores, você assusta. Aí você escolhe comprar um carro amarelo, bem amarelão. Você vai sair da concessionária com este carro? Não. Eles vão estar te pedindo aí, ó, de 30 a 90 dias para estar te entregando este veículo. Por quê? Porque ainda, né, eles vão fabricar este veículo.
A concessionária vai estar passando o pedido para as fábricas vão produzir este veículo. Moçada, a grande questão entra aí neste momento. Para trabalhar com diversificação, não dá para trabalhar com estoque, né? É imensa diversificação. Galera, e para não trabalhar com estoques, né? Vou trabalhar com estoques mínimos. Mas como que eu consigo trabalhar com estoques mínimos? Com uma coisa chamada just in time, entrega na hora, pontualidade e qualidade, né? Então, na hora que a Fiat ali, ó, pega o pedido, né, do Uno, moçada, o que a Fiat vai fazer? Ela vai passar um pedido para os seus fornecedores e eles têm um tempo já determinado ou pré-determinado em contrato, né, para estar entregando isto dentro da fábrica. Né? Senão tem até multa o não cumprimento disso. Just in time, entrega na hora, pontualidade e qualidade. Ele marca o toyotismo, né? E marca hoje, né, as grandes indústrias, elas não trabalham com estoque. A partir do momento que elas têm os pedidos dos produtos, elas vão fazer pedidos aos seus fornecedores. Outra grande diferença é que a mão de obra hoje é uma mão de obra qualificada. E ainda tem mais uma grande diferença, moçada, né? A grande descentralização industrial, né? O que determina hoje a localização da indústria? Quais são os fatores locacionais? Moçada, como eu disse no começo, né, desta aulinha de indústria, de setor secundário, quais são os fatores locacionais que predominam hoje, que são determinantes para a indústria hoje? Vantagens fiscais, estar num local que tenha disponibilidade de mão de obra barata, né? E muitas vezes é avaliada até a questão das leis ambientais, a sua fragilidade, né? Você pega a China, compara com o Brasil, né? O Brasil crescendo aí em média 4, 5% ao ano. Você pega a China, cresce em média de 8 a 10% ao ano. Qual é a grande diferença? Na China, nós temos as ZES, Zonas Econômicas Especiais, né? Igual a Zona Franca de Manaus, área de isenção total de impostos, né? Então vai uma grande indústria para a China, ela não vai pagar impostos, tem um local para o seu funcionamento, uma mão de obra extremamente barata. Você pega o salário mínimo brasileiro hoje, né, está em torno de 280 a 300 dólares. Isso, né, vai estar variando aí devido ao câmbio flutuante, né, que o nosso país mantém, com a flutuação do dólar, né, fica variando entre 280 a 300 dólares. Qual que é o salário mínimo chinês? Em torno de 70 dólares. Por isso as indústrias dão uma preferência, né? Para quem? Para o mercado chinês. É a questão das leis ambientais, moçada, né? O Brasil aí, ó, tem um imenso código, né, florestal, ele tem uma imensa legislação ambiental. Muitas vezes não há fiscalização, ela não é colocada em prática como deveria, mas existe, né? Está aí e é cobrada. Né? Na China, cadê essa legislação ambiental? Né? Você não vai encontrar essa legislação ambiental. Então, se os fornecedores daquela indústria não cobraram uma certificação ambiental, né, ela não tem necessidade nenhuma de estar cumprindo algo, né, relacionado com o meio ambiente dentro de um país chamado China. Né? Então, moçada, o toyotismo ele vai ser marcado por essa descentralização industrial. Enquanto o fordismo ele era marcado por uma concentração industrial. É onde que a gente vai notar que essas indústrias de bens de consumo, elas vão buscar os países emergentes, os países pobres, buscando mão de obra barata, mas querem qualificação. E aí a gente nota essa corrida hoje, né, por qualificação, porque o nosso mercado necessita. Galera, vamos lá. E aí, né, nós deparamos com as revoluções. Cara, como falar de revolução, né, revolução industrial, qualquer tipo de revolução, gente. O que é revolução? Aldo, é uma mudança. Uma mudança, uma simples mudança. Mudanças ocorrem a todo momento na nossa vida, moçada. Mudanças ocorrem a cada minuto da nossa vida. Revolução é uma mudança, só que drástica, moçada. É um rompimento com o processo. A gente tem que entender, cara, que revoluções ocorrem poucas vezes na nossa história. Né? Olha quantas revoluções industriais ocorreram, moçada. O que nós tínhamos antes da primeira revolução industrial, né? Antes da primeira revolução industrial, né, século aí 18, moçada, nós tínhamos o artesanato. Né? O que era o artesanato, moçada? O que é um artesanato? Não há divisão do trabalho.
O Aldo é um produtor de sapatos. Eu corto a borracha, eu corto o couro, vou costurar, montei o sapato, vendi o sapato. Olha bem, lá da produção à venda, só com o Aldo, no artesanato não é uma divisão do trabalho. Depois ocorreu uma pequena mudança. Que mudança foi essa? Veio a manufatura, já surgiu algumas máquinas, só que máquinas movidas à energia humana. Isso não pode ser revolução. Eu não estou rompendo com a questão da energia humana. Continua o homem sendo determinante ali na produção. Por isso, manufatura vem de manual. Aí a gente vai lembrar dos teares antigos, de alguns filminhos, onde uma mulher movimenta o tear, outras duas estão ali mexendo, juntando as linhas, moçada, Então você tem o artesanato, você tem a manufatura e nada de revolução, Vai ocorrendo avanços, modernizações, mas ainda não havia ocorrido revolução. Moçada, em que momento vai ocorrer a primeira revolução industrial? Galera, no momento que surgir o carvão mineral, na hora que vai surgir este combustível fóssil, que é o mais poluente dos combustíveis fósseis. Lembrando que o petróleo é o mais utilizado no mundo, depois vem o carvão mineral, petróleo é o mais utilizado, carvão mineral é o mais poluente e o gás natural é o menos poluente. O carvão mineral vai surgir na nossa história no século XVIII, moçada, lá na Inglaterra. Galerinha, isto aí promoveu a primeira revolução industrial, um grande rompimento, uma mudança drástica no modelo de produção. Vão surgir as máquinas movidas, moçada, a energia mecânica, não energia humana, energia mecânica, moçada. A energia mecânica passa a ser determinante na produção. Isso é a primeira revolução industrial. Carvão mineral, energia mecânica e grande processo de urbanização. O que é urbanização mesmo, moçada? É a saída da população do campo para a cidade. Urbanização, processo de maior crescimento da população urbana em relação à população rural. Como que isso ocorre? Através do êxodo rural, Cara, com a indústria, surgiu a esperança de uma vida melhor e aí ocorre aquele boom, até, um boom populacional. Galera, até a primeira revolução industrial, 70% da população europeia estava onde? Estava lá no campo. A partir do momento que ocorre essa revolução, que surge o carvão mineral, as máquinas movidas à energia mecânica, a este vapor do carvão, Aí a população começa a sair do campo, vir para a cidade, muda o cenário, começa a surgir as áreas urbanizadas, áreas onde a maior parte da população já estão nas áreas urbanas. Aldo, mas quando que ocorreu a segunda revolução industrial? O segundo rompimento com algo. A segunda revolução, moçada, ela só vai ocorrer no século XIX, um século depois. Primeira revolução, século XVIII, segunda revolução, século XIX, moçada. Opa! O que é isso aí? É o petróleo, moçada, Vai surgir o petróleo na nossa história. O petróleo vai surgir na nossa história lá no século XIX, moçada. O petróleo ele vai promover a segunda revolução industrial. Só petróleo? Não. Olha bem, quem passa a ser determinante agora na produção? Energia elétrica, moçada. Surge o petróleo, surge a energia elétrica. Estou rompendo ali com a energia mecânica e a energia elétrica passa a ser a principal. Mais do que isso, ocorreu uma grande revolução nos meios de transporte, moçada, grandes avanços nos meios de transporte, e um grande aumento na produtividade. Aldo, o que é produtividade mesmo? Produção por hora, produção por pessoa, moçada, As máquinas se tornaram, mais ágil. E Aldo, e a terceira revolução? Moçada, se a primeira revolução ocorreu no século XVIII, a segunda revolução no século XIX, a terceira revolução, ela vai surgir no final do século XX, moçada. Mas ela já acabou? Não. Fique esperto com a sua provinha, pois a terceira revolução não acabou. A gente tem uma data aí, a partir da década de 70, vai surgir essa revolução, vai começar essa revolução, a terceira revolução industrial. Olha bem, finalzinho do século XX e ela vem se arrastando ao longo do século XXI, moçada. Então, é uma revolução do final do século XX está em andamento, moçada. Ela não acabou. Que revolução é essa? É a revolução, moçada, da tecnologia, da robótica, da informática, da biotecnologia, moçada.
essa é a revolução, galera, né? Que você tem um rompimento aí, né? Com os meios de produção aí, com o homem no meio de produção. Você está robotizando o meio de produção, né? Acelerando o meio de produção, aumentando mais ainda, né? A produtividade. E cada vez precisamos de menos homens no setor produtivo.